Ó, a gente vai Tá pra esse gravado. perfil que a Vandinha já percebeu que não é dos mais leves, do Ted Bundy, que já morreu. Um dos mais pedidos também pela galera. A galera gostou muito. Tem um filme, né, que fizeram sobre ele e tem um documentário também, ambos na Netflix. Netflix. O olhar já diz tudo, né? A regência da quarta reencarnação pela qual esse espírito veio e voltará por muitas outras vezes, vem num cumprimento muito grande de vitórias. Essa vitória pela qual retorna diante do mundo novamente, vem numa caridade. Então, a tendência desse espírito novamente, em outra reencarnação, é voltar numa bondade maior, corrigir os erros. Esta vida atual pela qual ele desencarnou nesta, traz as confusões internas, muito desequilíbrio emocional, aonde em torno da vida sempre prejudicou com a razão montada. Tudo o que fazia, fazia de uma forma muito bem racional, aonde nada foi por acaso ou nada fazia do acaso, sempre muito e tudo muito de caso pensado, aonde o prazer maior sempre foi, e até hoje, estando no mundo da espiritualidade, continua sendo de uma forma radical, pois a tendência fria e calculista coloca diante da vida dele uma caminhada espiritual a cada dia mais sombria. Teve auxílio e vem tendo auxílios espirituais a cada dia que passa, mas isso não fez mudar e nem tampouco pensar de forma diferenciada. Lapidar esse espírito no dia de hoje vem sendo muito difícil para o plano da espiritualidade, porque ele recusa várias vezes aceitar as mudanças e discorda de tudo que fez de uma maneira muito clara, aonde hoje ele age como se estivesse encarnado, sem nenhum motivo, ainda afirma que voltará, isso acontecerá mesmo, e manterá o mesmo padrão. Esse espírito, ele reencarnou, né, ele fez esse papel nessa terra, a missão dele era para direcionar, para corrigir muitas coisas, para colocar muitas coisas no lugar. Por quê? É uma pessoa de um pensamento muito rápido, traz agilidade e o tempo de merecimento. Espiritualmente, ele carrega uma força espiritual muito grande com ele mesmo. Então, ele teria tudo nas mãos para se tornar um cidadão assim maravilhoso e com uma inteligência assim totalmente rápida em todos os sentidos. Porém, ele recusou e até hoje, mesmo estando na espiritualidade, ele continua recusando tudo isso. Ele desencarnou na quarta reencarnação, então é muito precoce ainda. Isso significa que ele vai voltar outras e outras vezes. O padrão hoje da espiritualidade coloca ele num perfil, numa filtração de retornar, mas para fazer o combinado que foi dessa quarta reencarnação. Hoje, aqui falando um pouco desse espírito, ele recusa literalmente a voltar com um novo padrão de bondade. Ele afirma que pode até voltar para cumprir os caminhos da espiritualidade, porém, ele vai continuar seguindo o padrão de pensamento dele, que é uma pessoa fria e calculista. Uhum. É interessante você falar isso, principalmente da inteligência dele e como ele tinha tudo para ser um ser humano, vamos dizer assim, bem-sucedido como ser humano, não só profissionalmente. Uhum. E eu acho que é isso que a galera ficava impressionada, porque ele era considerado um cara bonitão, um cara inteligente, inclusive ele mesmo se defendeu como advogado lá nos Estados Unidos, pode fazer isso. Ele foi advogado dele mesmo, então ele tinha uma noção boa de direito. E as pessoas não entendiam por que ele se tornou um assassino que violentava mulheres, se ele tinha todo o potencial de poder seduzir mulheres com a própria capacidade de beleza e de inteligência que ele mesmo tinha. Então você falou isso agora e bate com o que ele era mesmo. E eu acho que rola uma coisa, ele no mundo espiritual não quer ir para outro lado, porque eu sinto que esse tipo de pessoa, ele é prisioneiro dos próprios desejos. Sim. Ele é um viciado numa coisa. O cara que é viciado, é que a gente que não é, a gente não entende. Mas o cara que é viciado, ele não tá tipo, eu quero largar. Não, eu gosto disso, eu não quero abrir mão disso que eu gosto de fazer. Então, eu entendo, apesar de não concordar, obviamente, que o cara, ele não quer voltar do bem, porque alguma coisa dava muito prazer naquele processo de assassinato e de violentar as pessoas, que ele fala, não quero abrir mão desse prazer, que era a melhor coisa que eu fazia na vida, sabe? Uhum. Então o cara fica se recusando a voltar do bem, né? Então, mesmo ele voltar, ele vai ter que voltar de novo no plano da terra, né?
mas em nenhum momento aqui traz ele pronto para uma coisa melhor. Então, como tenho que voltar, posso até voltar, mas vou repetir tudo novamente. Putz. E aqui traz ele com muita frieza. E ele voltará muitas vezes ainda, muitas vezes. Mas uma coisa que eu acho que fica confuso, assim, aí eu vou te perguntar. Porque ele realmente, ele era um cara com muitos atributos a favor dele. Mas a vida dele foi, como característica dos psicopatas, assim, uma vida de merda, né?